Boa noite, eu sou Hilton Souza e estou aqui no canal do Teresa Dávila para conversarmos sobre temas espíritas, e tem algo que eu acho que é interessante a gente falar hoje que tem a ver com bem sofrer, mal sofrer, né? Tem a ver com resignação, com tudo aquilo que a gente, de certa forma, já aprendeu dentro da doutrina espírita e, de certa forma, nas doutrinas cristãs. Mas, embora tenhamos conhecimento sobre isso, esse conhecimento ainda não se tornou sabedoria em nós, ou seja, ele ainda não encontra muito espaço em nós para se tornar aplicação, né? Para ganhar espaço prático. E nós passamos por nossa vida por diversos momentos de dificuldades, momentos que são difíceis, não é exclusividade de ninguém. E nesses momentos que são difíceis, por exemplo, a gente pode citar o momento atual da pandemia, em que nós nos preocupamos com as contas que vamos pagar, com o alimento da nossa mesa ou nos nossos trabalhos, os filhos, enfim, tantas coisas que as ansiedades que vão surgindo sem poder sair, agora que a gente está retomando um pouco esse retorno para uma vida normal, né? Ensaiando esse retorno para uma vida normal. Mas em determinados momentos de nossas vidas, naqueles momentos em que a dificuldade aparece, nós costumamos nos sentir mais tristes, nós nos sentimos mais, podemos dizer até revoltados, nós ficamos mais amargurados porque estamos passando por aquela situação que é difícil, e nós questionamos Deus por isso, né? Questionamos Deus porque estamos vivenciando aquela situação. E comumente nós, no fundo, nos sentimos injustiçados, nos sentimos vilipendiados. Se não é por uma situação que tem uma questão financeira, mas é uma situação difícil porque alguém levantou uma calúnia sobre nós, porque alguém disse algo sobre nós que não era verdade, que era infundado, e que as pessoas comumente costumam acreditar, ou seja, aceitam aquela fala sem questionar a veracidade, sem questionar o porquê, sem olhar, ouvir ambas as partes, e acabam taxando. E, de certa forma, quando a gente vivencia situações desse tipo, nós costumamos nos sentir amargurados, revoltados, questionamos Deus por isso, e a gente acaba não percebendo, mas a gente vai olhando para a vida com desconfiança e olhando para as pessoas também com desconfiança, e usamos essa justificativa, né, de ok, fomos feridos uma vez, fomos caluniados uma vez, né, e fomos vilipendiados, e justificamos o nosso comportamento frente a essas experiências. E aí eu acho que tem um ponto que é importante trazer, que nós acabamos condicionando a nossa felicidade, a nossa ideia de paz, a nossa ideia de vida em equilíbrio, aos eventos externos que nos acontecem, a tudo que vem de fora e que possa suceder conosco, e que, portanto, a partir do momento em que eles não estejam acontecendo conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, aquilo nos retira, né, daquele ponto de equilíbrio do nosso eixo, da nossa serenidade, da nossa suposta paz, e nós começamos a sofrer. Começamos a sofrer, e aqui é específico para nós cristãos, para espíritas, que
nos dizemos querer seguir a doutrina, né, da espiritualidade, o exemplo do Cristo que ficou para nós, e nós vemos que tudo que nos é dado, tudo que nos é dito, tudo que nos é deixado como exemplo, como legado, é a capacidade de poder atravessar essas situações que não são agradáveis, claro. Eu não vou dizer aqui que a gente tem que atravessar sorrindo, porque não se trata disso, né? Nós não estamos anestesiados, nem somos indiferentes à realidade, e nós vamos sentir aquilo. Mas, como eu disse aqui antes, também não existe, ou nós não deveríamos entrar nessa revolta, nessa amargura. E nós acabamos por contaminar, digamos assim, o nosso redor, porque nós vamos distribuindo essa amargura àqueles que cruzarem o nosso caminho, principalmente a qualquer pessoa que desperte em nós a sensação de semelhança, né? Ou qualquer situação que provoque em nós uma sensação de semelhança com aquela outra que nós vivenciamos, que já foi desagradável e que justifica, né, que nós usamos como justificativa para adotarmos um comportamento, para adotarmos uma atitude, e aí nós repetimos isso. E a gente não se pergunta, primeiramente, o que foi que nós fizemos, ou qual foi a nossa contribuição para que aquilo aconteça, né, tivesse acontecido. E normalmente há uma contribuição, né? Sempre há uma contribuição nossa para que aquilo aconteça. Às vezes não vem dessa encarnação, muitas vezes é dessa encarnação mesmo, mas nós não nos apercebemos. Às vezes é de outras encarnações. Mas, pegando aqui o ponto de, ok, é dessa encarnação mesmo, nós não nos apercebemos, não ganhamos consciência de que demos contribuição para que aquilo acontecesse frente às nossas escolhas, né, frente às atitudes que nós tivemos quando algo nos desagradava. Mas eu queria chamar aqui a atenção para esse aspecto que nós temos de nós nos mantermos numa situação cômoda, eu diria, de injustiçados, de vítimas, né, de vilipendiados. E é uma situação cômoda porque não exige de nós, ou supostamente não exigiria de nós, a necessidade de uma correção dos nossos atos, a necessidade de uma modificação, de uma mudança, de uma transformação, porque a gente transfere toda essa responsabilidade para o externo, para o outro, né, para a vida, e nós saímos brigando com a vida, e nós saímos discutindo com a vida, e nós vamos, sem perceber, plantando no outro desconfiança, ou seja, nós desconfiamos de todo mundo, ou de qualquer pessoa que se aproxime, nós desconfiamos das situações, e quando a gente planta isso, quando a gente planta amargura frente às outras pessoas ou às situações da vida, quando nós plantamos irritação, quando nós plantamos diversas outras coisas negativas, né? É óbvio que nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. E portanto, não poderia ser diferente. E aí é que eu acho que entra um pouquinho daquilo que nós podemos chamar de contradição, que nós aprendemos com o exemplo do Cristo que frente a esses momentos que são difíceis ou esses momentos que são de dificuldade, esses momentos são momentos de oportunidade que nós temos exatamente para que nós possamos solidificar em nós a paz, solidificar em nós o equilíbrio, solidificar, né, concretizar em nós a possibilidade de sermos felizes
né? E não dependermos disso, e não dependermos dos fatores externos para sermos assim, que é como normalmente nós funcionamos. E, portanto, quando nós condicionamos, nós vivenciamos constantemente esse fluxo de alternância entre prazer e dor, felicidade e tristeza, e muito mais fácil se torna perdermos, né, essa felicidade, perdermos essa paz, perdermos a serenidade e nos encontrarmos em tormenta, em angústia, em ansiedade. E talvez se nós conseguíssemos, ou se nós tentássemos, começar a ressignificar em nós e modificar a nossa postura, né, ressignificar os acontecimentos em nós, porque a gente tem conhecimento de que nada na vida da gente acontece por um acaso. Tudo tem uma função, tudo tem um objetivo, né? E tudo é em acordância com a providência divina, que não falha, que é perfeita. Então, se ela é perfeita, onde é que se encontra o erro? Né? Onde é que se encontra a falha? Nós sabemos que ela se encontra em nós, em nossas imperfeições. Mas, mesmo sendo imperfeitos, isso não nos torna indignos de palmilharmos essa caminhada, de nós seguirmos essa jornada de transformação, que, portanto, nós chamamos de evolução, para que sejamos melhores do que fomos ontem. E não melhores para nós mesmos, mas melhores para a coletividade, né? Para toda a nossa família universal, como nós dizemos, que é a humanidade. Pois à medida que nós vamos nos transformando nessa direção, cada vez mais a gente vai ganhando compreensão de que a felicidade do outro é minha felicidade, o sofrimento do outro também é meu sofrimento e vice-versa. E aí é importante que nós consigamos, então, começar a tentar promover essa ressignificação desses acontecimentos. Nos retirarmos dessa posição de injustiçados que só cria em nós a ilusão de que nossa honra foi ferida, que na verdade é mais nosso orgulho, porque quando a gente não se sente ofendido, por mais que o outro tente, por mais que a vida pareça difícil, a gente não se sente ofendido pela vida, a gente não se sente ofendido pelo outro. Talvez uma forma de podermos entender isso que eu estou falando seja quando nós vemos uma criança que bate, um bebê que deu um tapa no adulto, veja que eu já falo um tapinha, ou seja, a gente não olha aquilo como uma ofensa para nós, ou se uma criança falar alguma coisa, chamar a gente de algum nome, a gente olha para aquela criança e vê que ali existe uma falta de maturidade, que ali existe uma ignorância, que existe uma falta de compreensão. Então, essa ressignificação que eu falo aqui com vocês é no sentido de olharmos para nós e começarmos a desenvolver a compreensão aqui interna, de que a vida não está aqui para ferir a gente, de que o outro, se ele nos fere por ignorância a essa lei de amor, a essa lei de bondade, que é a providência divina. E se nós dizemos que nós queremos seguir essa caminhada, nós precisamos ter consonância, estar em consonância com essa providência e termos coerência com a nossa fala. E precisamos, então, realmente olhar a atitude do outro como alguém que está também plantando tormenta, que se sente angustiado, que se sente sofredor, que se sente injustiçado e, portanto, sai também distribuindo aos outros. Isso sem se aperceber. E quanto mais sai distribuindo, mais vai, digamos assim, se envolvendo dentro dessa atmosfera. A gente sabe que o que o outro faz, quando o outro sai distribuindo exatamente a amargura,
sai distribuindo irritação, incompreensão, é porque já existe dentro dele aquilo, é porque já existe dentro dele a sensação de injustiça, a sensação de que foi humilhado, a sensação de que foi ofendido e, portanto, ainda como ignorante da providência divina, assim como nós, ainda como não pensando que talvez aquilo seja uma forma dele, uma oportunidade dele trazer para si um aprendizado, e começar a desenvolver essas qualidades mais positivas que nós afirmamos querermos ter. Então, como ele não desenvolve essa qualidade, e da mesma forma que nós sentimos que o que ele nos faz não é agradável para nós, também o que nós fazemos muitas vezes não é agradável para o outro. Mas, se nós quisermos atravessar com mais qualidade essas situações, atravessarmos mantendo o máximo de paz em nós, o máximo de alegria e de felicidade em nós possível, é fundamental que nós comecemos a olhar para essas situações que, embora desagradáveis, elas nos fazem solidificar. Quando não aprender, solidificar aquela característica que nós ainda não temos. Como é que nós podemos dizer que nós somos pacientes se nós não vivenciamos experiências com pessoas que exatamente testem isso em nós, ou situações da vida que testem isso em nós? Como nós podemos dizer que nós temos a paz em nós, que nós vivemos em paz ou somos pacíficos, se não vivemos momentos de turbulência e de tormento que vão fazer com que nós possamos ter a exatidão, do grau de paz que nós carregamos conosco, o quão pacífico nós conseguimos ser. Ou seja, essas situações que vão servir como radiografia para poder me fazer perceber como é que eu estou nesse momento. Quem sou eu nesse momento? De uma escala de 0 a 10, qual é o meu grau de paciência? Qual é o meu grau de tolerância? Qual é o meu grau de compreensão? E frente à resposta dessa pergunta, eu posso pensar, ok, se o meu nível de compreensão é X, é 5, por exemplo, então eu preciso dar o passo na tentativa de chegar ao 6. E eu não vou conseguir fazer isso se eu me mantiver simplesmente na dependência do que me ocorrer externamente, ou se eu me mantiver acomodado na inércia que eu estou. Então, existe até nisso bondade por parte do Pai em constantemente nos convidar a rever os nossos valores e a poder aperfeiçoar outros que nós tenhamos e entendermos que tanto eu quanto o meu irmão, ou seja, nós e o nosso irmão, se temos características específicas mais desenvolvidas, por outro lado, vão existir outras que ainda não estão tão desenvolvidas assim, que, portanto, precisam de um esforço pessoal, que não é um esforço. Talvez a palavra ideal não seja esforço, porque talvez traga uma conotação um pouco pejorativa, mas o movimento no sentido de ir a um propósito, a um objetivo, a um sentido que é meu e que não tem como ser de outro. Então, essas situações são convites e, portanto, por mais
desagradáveis que sejam, por mais dolorosas que sejam, poder olhar para elas e também ser grato por elas existirem, né? E nos descondicionarmos delas, ou seja, descondicionarmos a nossa capacidade de sermos tranquilos, de sermos pacientes dessas situações, disso que está fora de mim e que me convida a perceber qual degrau que ocupo nessa escala evolutiva. Eu preciso agradecer por isso também, e não só agradecer pelos momentos de felicidade que existam. Inclusive, se tem uma coisa que eu aprendi muito quando eu falo isso, porque assim, nós esperamos do Pai e da espiritualidade de uma maneira geral, nós esperamos muito o auxílio que possa vir até nós, né? O alívio das nossas dores, o alívio das nossas angústias, o alívio, o auxílio que possa nos dar para nos retirar de alguma dificuldade ou de um problema. E dentro disso que eu aprendi, esse alívio, esse auxílio, às vezes pode até vir quando for de merecimento nosso. Mas não apenas nosso, porque nada do que acontece nesse sentido, seja de positivo, como nós qualificamos, ou seja de negativo, como nós qualificamos, que isso é uma qualificação nossa, né, frente à nosso modo egocêntrico de olhar o desenrolar da vida. Se esse auxílio vier por nosso merecimento, ele não vem apenas para nos beneficiar, ou seja, beneficiar uma única pessoa, beneficiar a mim e o restante não existe. Esse auxílio, né, essa misericórdia, ela vem também com o intuito de auxiliar e de beneficiar uma coletividade. Da mesma forma, são as situações de dificuldades que a gente atravessa, as situações dolorosas que nós atravessamos, que também não vêm para um aprendizado especificamente apenas meu, mas vem para o aprendizado meu e do meu irmão, ou a solidificação, né, de alguma qualidade que eu já tenha, que eu possa desenvolver mais ainda isso, não só minha, como de outras pessoas. Porque nós estamos conectados uns aos outros e, portanto, nós somos unidos no Pai, unidos no Cristo, somos conectados uns aos outros, porque somos todos manifestações do divino. E dessa forma, essa conexão que existe entre nós faz também com que esse aprendizado seja coletivo, seja meu, seja seu, e esse benefício seja coletivo, seja meu, seja seu. E aí é que a gente pode, quando nós começamos a sentir em nós isso aqui dentro, eu não vou dizer a perceber ou reconhecer, porque eu acho que não é só do campo do racional, mas é do campo do sentimento, do sentir e do sentir isso. E aí eu vou entender, quando eu vou olhando e enxergando que nós somos essa coletividade conectada e que o que eu faço afeta você e o que você faz me afeta, e não só me afeta, mas também outras pessoas, é que essa noção de fraternidade ou de família universal, ela se torna cada vez mais consolidada em nós. E aí, voltando um pouco para o assunto que a gente já está aqui conversando, se eu não sei atravessar, se eu não aprendo a atravessar essas situações, e se eu não aproveito essas situações ou essas pessoas, até por mais erradas que elas estejam, e se eu me revolto, se eu tenho uma amargura, eu vou estar desperdiçando uma oportunidade
eu vou estar desperdiçando um momento de aprendizado. E é claro, até que eu aprenda isso, eu vou ter que repetir as experiências, repetir os ciclos, repetir as situações, de modo que eu me toque, eu me dê conta de que, peraí, se eu estou repetindo isso, agindo dessa forma, e isso não tem funcionado, ou não tem dado certo, ou não tem sido bom para mim, como é que eu posso fazer diferente para que esse resultado se modifique, né? Para que essa consequência seja diferente? Eu gosto muito de falar que, quando eu digo isso, que eu me lembro daquelas fórmulas de química em que, se a gente não altera a quantidade ou os elementos, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você não tem como adicionar H2O e você tirar dali a água oxigenada, né? Ou seja, duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, e tirar a água oxigenada. Você vai ter ali molécula de água. Então, é preciso que nós também comecemos a observar qual é o nosso padrão de atitude, para que nós possamos dar o passo inicial, né, dessa jornada que nós sabemos que é longa, mas que, mesmo sendo longa, não deve servir de desestímulo, não deve servir de postergação, de motivo para postergarmos, procrastinarmos aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E aquilo que os nossos irmãos que já caminharam, já fazem por amor ao Pai e por amor ao próximo. E dessa forma, eu deixo aqui, já encerrando essa conversa com vocês, eu deixo aqui o meu desejo de que possamos aproveitar essas experiências dolorosas, possamos aproveitar essas experiências que às vezes são difíceis, como exercício não só de gratidão ao Pai, de gratidão ao Cristo, mas também como forma de nos desenvolvermos como almas, como seres. Da mesma forma que a semente, para que ela possa germinar e ela possa se tornar uma planta, virar uma árvore e futuramente dar o fruto, ela primeiro precisa ser enterrada, ou seja, colocada na terra, envolta na escuridão, e ela vai precisar, dentro dessa escuridão, dessa solidão da terra, ela vai precisar se rasgar, ela vai precisar se dilacerar, com um processo que pode parecer doloroso, mas sem o qual ela não consegue desenvolver as suas raízes e, portanto, tirar da terra os seus nutrientes, que vão servir de alimento para que ela vá se desenvolvendo. E nisso nós podemos tirar o nosso alimento da fonte maior, que é a fonte divina, e isso pode ser feito num simples gesto de, quando um pensamento mais negativo for surgindo, a gente possa substituir por uma lembrança positiva, por uma lembrança boa, por uma lembrança agradável, pela memória de alguém que nos inspira paz, ou que nos inspira, seja parente ou seja alguém que a gente tenha como referência, como um ídolo, como um exemplo maior nosso, e que a gente possa trazer essa memória para que a gente possa ir aos poucos transformando e promovendo em nós essa aceitação, que nós possamos começar a cultivar novos sentimentos em nós, tirar
da fonte divina, o nosso alimento, para que nós tenhamos força para atravessar esses momentos. Muita paz a todos.